Olá, companheiros! Uma alegria poder estar novamente aqui com vocês para o estudo da obra Nosso Lar. Então, vamos nessa oportunidade estudar os capítulos 48 e 49. Já estamos chegando no finalzinho, gente. Então, capítulos 48 é culto familiar e capítulo 49, regressando à casa, quando André Luiz tem a oportunidade de visitar a sua casa na terra. Então vamos iniciar fazendo a nossa breve oração, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, que nos oriente, que possa estar nos abençoando nesse trabalho de aprendizado, que todos nós possamos estar sendo envolvidos em boas vibrações e que os amigos espirituais possam estar conosco, nos orientando para o melhor aproveitamento desse estudo. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada a todos os espíritos que nos auxiliam nessa jornada de estudo e aprendizado. Fica conosco e abençoa-nos durante toda essa semana. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai iniciar pelo capítulo 48, intitulado Culto Familiar. No capítulo passado, no capítulo 47, a dona Laura, ela convida o André Luiz para que, na noite seguinte, ele possa estar ali junto com a família de Lísias, porque Ricardo seria trazido para aquela residência com auxílio fraternal dos companheiros, principalmente do Ministério da Comunicação, para se comunicar, enquanto a dona Laura estaria ali se despedindo, né, das pessoas, porque ela passaria, então, logo em seguida, pelo processo de reencarnação. Então, o André Luiz foi convidado para estar com eles ali. E ele, né, já começa ali a sentir saudades da dona Laura, porque ele criou um vínculo, né, com essa família que, de certa forma, o recebeu, o auxiliou tanto nas suas experiências ali no nosso lar, né? Então, ela convida ele e ele, no dia seguinte, então, né, na noite seguinte, na verdade, ele está ali, então, pronto para participar daquele encontro, daquela visita que aconteceria de Ricardo, que já estava reencarnado na Terra, ainda no período infantil. Ele visitaria a sua família que estava lá no plano espiritual, né? Tudo isso com a providência do Ministério da Comunicação. O André Luiz, ele vai falar para a gente, né, que essa reunião, para outras pessoas, talvez isso seja muito estranho, né? Para quem é praticante do espiritismo, esse intercâmbio entre os dois mundos, o mundo espiritual e o plano material, é algo que a gente tem assim como mais natural, mais comum. A gente sabe que durante o sono, por exemplo, a gente tem essa possibilidade de encontrar, né, tanto encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado e encarnado com desencarnado. Então, durante o sono tem o desdobramento, a gente pode dizer assim, usar essa palavra, né? E a gente pode, então, dependendo da nossa sintonia, dependendo do nosso preparo e dependendo dos nossos interesses, nos encontrarmos com aqueles que nos são queridos e também com situações, professores, pessoas que possam nos auxiliar, nos fortalecendo para a continuidade, né, das nossas tarefas aqui na Terra. Então, o André Luiz vai dizer assim: talvez os praticantes do Espiritismo não fosse surpreendente a reunião a que eu compareci, em casa de Lísias, mas aos meus olhos o quadro era inédito e interessante. Então, André Luiz começa descrevendo ali o lugar, a sala, né? Então, ele fala assim: na espaçosa sala de estar,
reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. Eram pessoas ali próximas da família que vinham tanto para se despedir da Dona Laura, para auxiliar na vibração naquele momento e também para aprender do mesmo jeito que o André Luiz estava ali também, né? Então ele fala, a disposição dos móveis era mais simples, enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, e ali o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. Então, olha ali, o ministro Clarencio é aquele que assume, então, a coordenação da noite, ele que vai dirigir, né, aquele trabalho realizado ali. E a cabeça do André Luiz, gente, ele fica fervendo, né? Ele quer fazer um monte de perguntas. E ali do lado dele tinha o Nicolas, né? O antigo servidor do Ministério do Auxílio, que era íntimo da família de Lises. Então ele vai entabular uma conversação com o Nicolas e fazer algumas perguntas. Ele vai ali perguntar, por exemplo, sobre esse aparelho, esse globo que estava ali. Então ele descreve que a uma distância de uns 4 metros havia ali um grande globo cristalino que tinha aproximadamente uns 2 metros de altura e que estava ali envolvido por uma série de longos fios, né? Vários fios que interligavam e que ligavam aquele globo a um aparelho como se fosse semelhante a um alto-falante, né? E aí ele tem ali um monte de perguntas. Ele começa a perguntar para o Nicolas, o que é isso daqui? O que está acontecendo aqui, né? Então o Nicolas explica, olha, aqui já está tudo mais ou menos organizado, né? Tudo pronto, mas a gente está aguardando a ordem do Ministério da Comunicação. Porque o nosso irmão Ricardo, ele está lá reencarnado, mas está na fase de infância. E para ele não vai ser difícil se desprender dos elos físicos e vir até aqui. E o André Luiz fica admirado, mas ele vai vir até aqui? E aí então o Nicolas fala, sim, nem todos os encarnados estão presos, né, ao solo da Terra. Então ele explica, né, que algumas pessoas até podem se sentir presas, porque isso vai depender muito da vibração, da sintonia, dos interesses. Se os interesses são muito materiais, o mais comum é que a pessoa fique realmente presa aos interesses materiais, e aí ela fica presa àquele ambiente da Terra. E o Nicolas explica assim, do mesmo modo que um pombo-correio, que vive muitas vezes em serviço, viajando de um lugar para o outro, existem alguns espíritos que fazem essa vida, né, de viver por lá entre 2 mundos, ou seja, eles colhem informações lá no plano espiritual, mesmo quando estão encarnados, né? Então eles fazem essa alternância e vão coletando informações, coletando energia que eles utilizam quando depois eles estão ali, né, nas provas encarnados. Bom, então, e o André Luiz pergunta, e essa câmera aí, esse globo, o que é isso, né? Por que precisa disso daí? Ele não poderia vir e se manifestar aqui sem essa estrutura? E o Nicolas então explica, sabe, André Luiz, a nossa emotividade, ela emite umas forças tão grandes que essas forças, elas são capazes de perturbar. Então, olha só, como o jovem Ricardo ainda estava na infância, toda aquela emoção que viria por parte dos familiares, apesar de ser uma emoção com carinho, com amor, é tanta emoção que pode às vezes perturbar a energia, o equilíbrio daquele organismo sensível que está ali ainda, né, se estabelecendo naquela nova reencarnação.
Então o Nicholas explica que aquela pequena câmara é como um material isolante. Ela é constituída de um material isolante para que as energias mentais não possam atravessá-la. Então olha só, né, como é sutil e quantas informações que tinha ali. Bom, nesse momento, Lísias foi chamado ao telefone, né? Foi avisado pelos funcionários da comunicação que estava na hora, né? E nesse momento estava mais ou menos uns 40 minutos depois da meia-noite. E aí o Nicholas explica, ó, apenas agora tem paz suficiente no recente lar de Ricardo lá na Terra. Então, ó, todo mundo já estava dormindo, todo mundo já estava descansando, os pais dormem, e ele, na nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Então, olha só, precisou esperar um momento em que todo mundo tivesse realmente calmo e tranquilo naquele ambiente ali, para que se desse o fenômeno, né? Aí, então, o ministro Clarencio se levantou, pediu a todos homogeneidade de pensamentos, uma fusão de sentimentos e fez uma singela prece. E em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa. Então, aí, o que aconteceu? Os parentes, né, Lísias e os seus irmãos, eles foram, então, usar os instrumentos musicais para criar um ambiente propício ali. E o Clarencio, ele pede então para que eles enviem a Ricardo a mensagem de amor. Essa mensagem de amor, então, ela vinha através da música e através de uma canção composta pelos filhos da Dona Laura, né? Então aí a gente vai ter Lísias, as irmãs, cantando. Então uniram-se a Judite, a Yolanda, o Lísias, a Teresa e a Heloísa. Todos eles, né, tocando a cítara, o piano, a harpa e também cantando. E aí o André Luiz fala assim que aquela canção era maravilhosa. Ele diz assim, muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida. Então, o que o André Luiz explica aqui? Que o sentimento ele é tão profundo, ele é tão sutil, que é difícil transformar isso em palavras, mas que ele ia fazer uma tentativa. Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês acompanharem. Então, eles falam assim. Eles vão ali unidos, né? Trazer essa canção. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir à nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós, que um dia volveremos a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta à paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida o sacrifício, a bondade,
a sublime caridade de tuas lições do bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Maravilhoso, né, gente? Então, olha só, conforme essa canção foi finalizando, o André Luiz percebeu que alguma coisa estava acontecendo ali no globo. Ele se cobria interiormente de uma substância leitosa acinzentada, né? Ele foi mudando a textura e logo ele percebeu ali a figura simpática de um homem numa idade madura e era Ricardo. Então, olha só que interessante, gente. Ricardo está encarnado como criança aqui na Terra, certo? Ele está ainda se adaptando a tudo, ao corpo novo, à energia, à família nova, mas lá no plano espiritual, ele está aparecendo para todo mundo ali como adulto, como homem na idade madura, tá? Então, o que acontece? Nesse período em que a criança ainda está se ligando, né, àquele novo corpo, às células daquele novo corpo, né, ainda é possível, nessa fase, essa percepção do espírito de tudo aquilo que ele conserva de memória do plano espiritual. Então, ele ainda não está completamente integrado ao novo corpo físico. E nesse período, ele é mais sensível, então, às lembranças das últimas reencarnações. Por isso que muitas vezes a gente vai ter crianças, né, que se lembram, né, de algumas vidas passadas, se lembram de algumas experiências, e os pais ficam preocupados, mas com o passar do tempo, chegando ali por volta dos 6, 7 anos, em que a criança vai se fixando cada vez mais no novo organismo, a criança vai naturalmente perdendo a conexão com essas lembranças, tá, gente? Então, olha, isso é muito interessante, tá? Isso aí dá um estudo só dessa parte, tá? Vamos continuar então aqui. Então, a família, ela fica super emocionada ao perceber, né, a presença de um Ricardo ali. Então, ela dirige a ele amorosas saudações. Então, o recém-chegado, após falar particularmente à companheira, né, Dona Laura, e aos filhos, fixou um olhar amigo em nós outros, pedindo que fosse repetida aquela suave canção filial. E ele ouviu novamente, banhado de lágrimas, né? Quando se calaram as últimas notas, ele falou comovidamente assim: "Oh, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz!" Gente, imagina que emoção que é rever. Do mesmo jeito que pra gente, aqui na Terra, quando às vezes a gente recebe uma psicofonia, uma psicografia de alguém que está lá no plano espiritual, imagina a nossa emoção, né? Quando a gente tem notícia de alguém que partiu, de alguém que a gente sabe que vive, mas está distante, está num outro plano. Da mesma maneira, para eles, lá no plano espiritual, é a emoção ao rever o senhor Ricardo, né, que já estava aqui no plano, né, material, estava distante deles há algum tempo, né? Tinha já passado toda a gestação, ele já tinha nascido, era ainda criança, mas a família, ela sente essa saudade. Então, esse contato é de extrema relevância, né? É muito lindo imaginar, né, a emoção que eles estavam ali. A senhora Laura, ela chorava discretamente. Lise e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. E aí o que acontece? O André Luiz percebe que
ele não dispunha de muito tempo, né? Provavelmente, assim, é uma situação realmente especial. Possivelmente todos ali perceberam isso. E aí, André Luiz viu que a Judite se abraçou ao globo cristalino e perguntou assim para o pai, né? Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça o que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração, né? E aí, então, Ricardo responde. Ele fala, olha, a sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Gente, em breve por quê, né? Ele reencarnou primeiro, a dona Laura reencarnaria depois, e olha só, se passará ali uma juventude, cerca de 20 anos aproximadamente, né? A fase da infância, da adolescência, o início da juventude. Mas pra gente, quando a gente está no plano espiritual, tudo isso é muito breve, certo? Então, ele fala assim: sua mãe virá ter comigo em breve, e mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Então, imagina só a sintonia dessa família para que a situação deles, a amizade, o amor, o companheirismo seja tão forte, seja tão intenso, que eles permanecem tanto aqui no plano da matéria, quanto lá no plano espiritual, e depois retornando novamente ao plano da matéria. Porque o que acontece? Nem todo mundo tem a mesma parentela espiritual e a parentela corporal, gente. Tem pessoas que estão aqui unidas na Terra, mas não tem sintonia nenhuma. Quando chega lá no plano espiritual, elas não se afinam, elas não se aproximam. Nem todo mundo, né, tem esse amor que a gente está vendo que existe aqui nessa família. Então, a sintonia que existe entre eles é que permite e proporciona a oportunidade deles se reunirem novamente na nova existência. Então, realmente, que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe sempre? Então, olha só, né? Já era felicidade suprema estar novamente todos juntos em breve, né? Todo mundo chorando. Gente, até eu fiquei chorando na hora que eu li pela primeira vez isso daqui e agora na hora que eu fui montar a aula, né? Todo mundo chorava enternecido. E aí o Globo começou de novo a apresentar aqueles tons, né? Indicando que já ia terminar a comunicação. Mas aí o Ricardo exclamou quase na hora de se despedir: ah, filhos meus, alguma coisa ainda tenho a pedir-lhes. Do fundo da minha alma. Olha só, gente, que mensagem, que pedido ele faz. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Incrível, né? Porque, olha só, normalmente a gente pensa assim, na próxima encarnação eu quero nascer com tudo de bom, eu quero nascer bonito, eu quero nascer rico, eu quero nascer saudável, eu quero nascer com uma religião, né? Se for espírita ou outra que seja esclarecedora, que estimule a minha fé, né? Então a gente pensa que as facilidades podem ser interessantes, podem ser boas para o nosso conforto, né? Mas olha só, pode até ser bom para o nosso conforto, mas será que é bom para a nossa evolução? Então esse pedido que ele fez aqui faz a gente refletir muito sobre isso, né, gente? Olha só. Para que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Porque às vezes, quando a gente tem facilidade demais, a gente pode se esquecer, a gente pode se acomodar, a gente pode achar que é a obrigação do universo nos dar todas as facilidades. E assim, ao menor dissabor que surge na nossa vida, a gente já se revolta, a gente se rebela, a gente se enche de raiva, de ira. Então,
Esse pedido inesperado deixou o André Luiz sensibilizado e surpreso ao mesmo tempo. E até nós, né, gente? A gente também fica surpreso. Aí o Ricardo, ele foi endereçando a todos saudações e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmera, que em seguida voltou ao aspecto normal. Então aí o ministro Clarencio fez novamente uma prece, finalizou ali, né, o trabalho, e todo mundo ali, né, estava ainda alegre, com algumas conversões aqui e ali, e o André Luiz já ia se despedir da dona Laura, quando aí o Clarencio vem conversar com ele, né, e falar assim, amanhã acompanharei a nossa irmã Laura à esfera carnal. A senhora Laura, ela ia reencarnar no dia seguinte, né? Ele ia passar por aquele processo de aproximação da família para sua próxima reencarnação. E aí o ministro Clarence fala assim, se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar a sua família. Gente, o André Luiz ficou naquele sorriso, naquela felicidade, não podia ser maior a surpresa. Ele ficou super empolgado, super feliz. Mas aí ele lembrou, né, que ele tinha um compromisso lá nos serviços das câmeras. Mas aí o ministro falou assim, não, fica tranquilo, porque você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário em seu favor. Quer dizer, além do trabalho ordinário do dia a dia, ele tinha feito muitas horas extras, né? Tinha um trabalho extraordinário. Então, facilmente, Genésio pode conceder para você uma semana de ausência. Afinal de contas, né? Depois de um ano inteiro de cooperação ativa, você faz jus, né? A um descanso, a um momento de refazimento. E essa oportunidade, né? Veio a calhar. Então aí o André Luiz fica muito, muito feliz. E fala assim, possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. E enfim rever a esposa e os filhos amados. Então aí o André Luiz se prepara para ir com aquela caravana, né, lá para a cidade dele, a cidade do Rio de Janeiro. E vamos então passar para o capítulo 49. No capítulo 49, intitulado Regressando a Casa, o André Luiz fala assim, imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Então, olha só, ele via aquela paisagem, ele via tudo, ele achava que não tinha se modificado muito, né? Tinha passado ali alguns anos, né? Então, ele estava observando o ambiente. E o Clarencio falou assim, olha, agora a gente vai se separar aqui. Você tem uma semana a seu dispor e eu vou, né, acompanhar nossa irmã, né, relacionando que, atendendo às necessidades da reencarnação dela. Mas eu vou passar aqui diariamente para ver você. Então, eu vou estar atento aos cuidados que eu devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã, mas eu passo aqui diariamente. E você, se quiser ir ao nosso lar, aproveitará a minha companhia. Então, olha só, o André Luiz não podia voltar sozinho para o nosso lar. Ele ainda não tinha essa autonomia, né? E aí, então, o Clarencio se despede. Passe bem, André. E aí, o André Luiz vai, então, né, se aproximar ali do bairro, do portão da casa dele, ele vai observando tudo, ele vai vendo as plantas do jardim, ele fala assim, em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa palmeira que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Então, ele começa a observar ali, né, a região da casa dele e tudo. E ele vai, então, se aproximando da casa. Mas conforme ele chega ali e ele entra, ele começa a ver algumas diferenças no interior da residência.
e pensa assim: onde estariam os velhos móveis de Jacarandá e o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Então, ele tinha ali um quadro que ficava na sala com a figura dele, da esposa e dos filhinhos. E ele percebe que não estava ali. Ele percebe que muita coisa mudou. E aí alguma coisa começa a deixar ele ansioso, oprimido, sabe aquela angústia, aquele aperto no peito, né? Que dá ali, né? Então aí ele vai entrando, passa pela sala de jantar, ele viu a filhinha mais nova, olha só, a filhinha mais nova já tinha virado uma jovem, né? Casadora ali na idade de casamento. E aí ele viu a esposa, a Zélia, que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que parecia um médico. Gente, a hora que ele vê a esposa, né? Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões. Mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Então, olha só, né? Uma ingenuidade. Tanto tempo tinha se passado, mas é difícil, né? Até mesmo para quem está ali no plano espiritual, relembrar, né? Que os encarnados não escutam a gente, né? Não escutam aqueles que estão desencarnados, não têm percepção, a não ser que sejam médiums, né? E aí ele compreendeu a situação e ficou desapontado, né, gente? Abracei minha companheira. Parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro, né, ao médico, que ela estava preocupada, né? E falou assim para ele: perguntou alguma coisa que não pude compreender. E o interlocutor, baixando a voz, respeitoso, respondeu assim: só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco e o Dr. Ernesto reclama absoluto repouso. E o André Luiz fica preocupado, mas quem será que está doente? Quem será esse Dr. Ernesto, né? Ele ficou ali, né, preocupado, cheio de indagações. E aí a esposa continua falando. A esposa fala assim: mas doutor, salve-o por caridade, peço-lhe. Não suportaria uma segunda viuvez. Ah, nesse momento, André Luiz sentiu assim uma dor profunda. Ele fala assim: um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Gente, olha só que coisa, né? Por mais que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente se esforce, né? Para esse processo de entender que as coisas não são nossas, que as coisas são de Deus, que elas estão aqui emprestadas, não só as coisas, como também as pessoas, né? Então, assim, a gente fala muito: a minha casa, o meu emprego, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu carro, né? O meu cargo. Gente, nada nos pertence, né? Mas olha só como é difícil pra gente. É difícil pra gente que está encarnado e é difícil pra gente quando a gente desencarna. Porque quando a gente desencarna, a gente não vira outra pessoa, né? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos com todos os nossos atavismos, com todas as nossas imperfeições. E é sempre um trabalho constante de desapego, de melhoria, né? Então, olha só como o André Luiz, mesmo com tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele levou um susto. Ele ficou ali desapontadíssimo, né? Ele não estava acreditando naquilo que estava acontecendo, né? E aí ele pergunta:
Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Mas olha só, gente, só se desilude quem estava iludido antes, tá? Então, esse é um trabalho constante que a gente deve fazer conosco mesmos, de não nos iludirmos e entender que tudo é transitório, que tudo é impermanente, né? A única coisa que é constante é a impermanência, ou seja, tudo muda o tempo todo no mundo, né? Então, como é importante a gente entender isso e lidar bem com isso, né? Até o próprio Buda falava, uma das causas do sofrimento é o apego que a gente tem, que a gente não quer que as coisas mudem, mas inevitavelmente elas mudam. Bom, e aí, o que aconteceu? O André Luiz, ele correu para o quarto, né? E aí ele viu que tinha tudo mudado. Tinha mudado o quarto, tinha mudado a cama, e no leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. E aí o que o André Luiz percebe, gente? Que ao lado dele estavam ali, 3 figuras negras que iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Então, gente, aquela pessoa que estava ali adoecida, o seu Ernesto, além da pneumonia, ele estava enfrentando um processo obsessivo, certo? E aí o André Luiz pensa assim, de pronto tive ímpetos de odiar aquele intruso lá que estava na minha cama, no meu quarto, com a minha esposa, né? Veio todo aquele furor pro André Luiz. Mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Ainda bem, né, gente? Quer dizer, tudo aquilo que ele passou não foi em vão. O André Luiz, ele tinha aprendido realmente muita coisa. Passou um ano nas câmeras de retificação, vendo muita coisa, agindo, auxiliando, e tudo isso foi modificando ele aos poucos, né? Então ele diz assim: o Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. E aí ele tentou auxiliar, mas não conseguiu auxiliá-lo imediatamente. Então, olha só, por mais que ele conseguiu superar ali aquela raiva, aquela fúria inicial, ele buscou realmente lembrar das lições que ele já tinha aprendido ali no nosso lar, com os companheiros de aprendizado, né, os companheiros de trabalho, com quem ele havia aprendido tanta coisa, né? E ele percebeu a necessidade, né, de buscar e relembrar os ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Mas ele não conseguiu ajudar. Ele tentou, fez uma oração, mas não conseguiu. Aí ele acabou assim, depois de um determinado tempo, fez suas orações, meditou um pouco, e aí ele saiu um pouco daquele ambiente ali do quarto e foi para a sala de jantar, aonde a sua ex-companheira Zélia e as filhas estavam conversando. Então ele fala assim: sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu uma velha enfermeira e veio conversar mais calmamente com as filhas. E aí essa filha mais velha, ela fala assim: mamãe, vem vê-los hoje, não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir,
Gente, isso acontece às vezes com vocês? De repente vem uma ideia, de repente vem uma saudade, de repente vem uma sensação. Então, olha só, muitas vezes pode ser nosso mentor, nosso anjo da guarda nos intuindo alguma coisa, ou a proximidade de alguém, um amigo familiar, querendo nos auxiliar, nos dando uma ideia, né? Através da intuição, da sugestão, né? Então, muitas vezes, quando a gente tiver boas ideias, viu, gente? Boas ideias. Por quê? Porque a gente tem más ideias também, que também podem ser influência, né? Dos inimigos, daqueles que não querem o nosso bem, a gente pode chamar assim, né? Então, vamos ouvir as boas ideias. Quando a gente tiver aquela boa ideia, nossa, tal pessoa, faz tempo que eu não converso com ela, vou telefonar, vou saber como é que tá. Pode ter certeza, faça, né? Tem a iniciativa, né, de realmente fazer uma coisa quando a sugestão for boa, tá? Bom, mas aí o que aconteceu depois que a filha do André Luiz falou isso, né? Ela não tinha nem terminado, começou a chorar e a mãe, né, com imensa surpresa para o André Luiz, falou assim, autoritariamente: Ora, é sério que nos faltava, aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações? Que passadismo é esse, minha filha? Já proibia vocês terminantemente qualquer alusão nessa casa a seu pai? Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Gente, isso é muito comum, né? É muito comum num novo casamento, num caso assim, em que as pessoas têm uma certa dificuldade de conciliar, né, a lembrança daquele que foi presente, que foi importante, com uma nova situação de casamento, né, um recasamento. Mas a gente não imagina que o espírito do falecido, né, no caso André Luiz, vai estar ali perto ouvindo, né? Então, para o André Luiz, foi bastante difícil ouvir isso, né, da Zélia. Essa maneira dela reagir, né, diante daquele comentário da filha mais velha. E a filha mais jovem fala assim: desde que a pobre mana começou a se interessar por esse espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu essa história de mortos voltarem ao cúmulo dos absurdos? Mas a primogênita fala assim: não estou traduzindo convicções religiosas. Mas então é crime sentir saudades do papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se o papai estivesse conosco aqui, seu único filho varão não andaria a praticar por aí tantas loucuras. Então, nesse momento aqui, a gente não sabe muito bem do que ela está falando, né? A impressão que a gente tem é que aconteceu alguma coisa, né? E que esse filho do André Luiz não está num caminho ou com atitudes adequadas. Gente, muitas vezes nos livros, né, a gente vai ter assim uma licença poética, né? Porque o que acontece? Esse livro do André Luiz, o André Luiz, ele muitas vezes ele recorre a histórias de outras pessoas, de outros familiares, para não falar especificamente da sua família. Porque o que aconteceu ali? Né? Quando o André Luiz vem para escrever, junto com Chico Xavier, o livro do Nosso Lar, há muito pouco tempo, né, o Chico Xavier tinha enfrentado muitos problemas por causa dos livros do Humberto de Campos, né? Porque a família do Humberto de Campos queria os direitos autorais, né, dos livros, quando o Chico Xavier escreveu e colocou o nome do autor espiritual. Então, quando o André Luiz se propôs a escrever o livro, né, quando ele veio junto com o Emmanuel conhecer o Chico, ele pergunta, tinha o irmão do Chico ali do lado, assim, como é que chama essa pessoa ali? Ah, é meu irmão, ele chama André Luiz. Então você pode me chamar de André Luiz. Então, olha só, o nome que o André Luiz usa é um nome que foi tirado ali na hora, né, de quem estava ali junto, que era o irmão do Chico. Exatamente para não haver
ligação e identificação dele. Então, assim, algumas coisas que ele relata sobre a família, sobre o lugar, ele também mudou aí, né? Ele se permitiu mudar alguns detalhes exatamente para não ser identificado e para não ter esse risco, né, da família do autor ter qualquer intenção ou ter qualquer problema, né, para o Chico Xavier a respeito disso. Então a gente não sabe exatamente se realmente era assim a constituição, né, da família do André Luiz, né? Mas com certeza eram pessoas aqui importantes para ele, né, e que servem aqui para o nosso aprendizado. Bom, o que acontece então? O André Luiz ouve a filha primogênita falando sobre a tristeza dela, a saudade, e ele se aproxima da filha, murmurando palavras de encorajamento, de consolo, que a pessoa não tinha consciência, mas que ela registrou de uma maneira subjetiva, sob a feição de pensamentos confortadores. Então ali, né, ele percebe uma situação muito diferente daquilo que ele esperava, né? Ele não imaginava que ele ia encontrar uma situação semelhante àquela. Ele imaginava que ia ser totalmente diferente, né? Então ele diz assim: compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Porque assim, muitas vezes ele pedia, né? Eu quero ver minha família, eu quero ver minhas esposas, por que eu não posso ver eles, né? Ele ficava pedindo e todo mundo, não, calma, não, tem outras coisas para você fazer agora, né? E ele foi então se preparando, né? Exatamente para poder lidar com essa realidade, que é a continuidade da vida aqui, né? A continuidade da vida, a vida continua. Tudo tem os problemas do dia a dia para a gente resolver, né? E olha só, ele fala assim: nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Então ele está dizendo que nem lá no umbral, né, que ele se sentia sozinho, abandonado, perdido, que o sofrimento ali não foi tão duro quanto aquele que ele estava vivendo ali. Mas olha só, né? Depois que passou o choque, depois que passou aqueles primeiros momentos, né? Que ele refletiu, que ele orou, passou a tarde e o Clarencio voltou. Né? Lembra que o Clarencio falou que ia passar ali diariamente? Então, Clarencio passou oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga, né? Então, assim, foi ali como um consolo, sua palavra amiga e reta. E percebendo o meu abatimento, ele disse assim: compreendo suas mágoas, rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Então, olha só, lógico que eu entendo o seu sofrimento, mas isso que você está passando é uma oportunidade de você realmente mostrar, né? Mostrar o que você aprendeu. É uma oportunidade de testemunho. E aí o Clarencio fala assim: não tenho diretrizes novas. Quer dizer, eu não tenho uma coisa nova para te falar. Qualquer conselho de minha parte seria intempestivo. Então, se eu fosse acrescentar para você alguma coisa aqui, né? Seria invenção, né? Seria intempestivo. Mas aí o Clarence faz algo, né, que é incrível, que é retomar as recomendações de Jesus. Então ele fala assim: apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aquela recomendação opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Porque assim, né, gente,
As palavras de Jesus são lindas, mas a gente precisa seguir. Por isso que ele fala assim: quando seguida, essa recomendação opera verdadeiros milagres. Então nós precisamos lembrar de seguir as recomendações de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Olha só, né? Essa lição para o André Luiz e essa a lição para todos nós. A gente precisava, né, gente, se colocar no lugar do André Luiz agora, né? Porque ele ficou ali refletindo, e a gente precisaria refletir também. Como será que a gente reagiria se a gente estivesse lá no lugar dele, né? E aí ele começou a pensar. Em face da realidade, absolutamente só no testemunho, porque o Clarence foi embora, né? E ele ficou ali sozinho pensando naquilo. Em face da realidade, absolutamente só no meu testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica. E refleti com mais serenidade. Então, ele retomou os ensinamentos de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele começou a se colocar no lugar da Zélia. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo? Gente, vocês já viram o que acontece? Muitas vezes as mulheres viúvas, hoje, né, mas não, talvez não naquela época, mas hoje é muito comum que muitas viúvas não se casem, não tomem um novo parceiro. Mas os homens, em geral, eles têm maior dificuldade de se reorganizar sozinhos. Então, é muito mais comum a gente ver, né, novos casamentos. E por que não, gente? Por que a gente tem que levar uma vida sozinho? A parceria, uma pessoa que nos auxilia no dia a dia, nos reveses da vida, e que junto, né, pode enfrentar, né, os embates que a vida oferece. Será que realmente não faz bem para a gente ter um companheiro, ter uma pessoa ao nosso lado? A gente precisa se colocar no lugar do outro. Talvez para mim não seja assim, mas será que para o outro não é mais difícil? E ele fica ali pensando nisso, né? Teria acaso eu suportado uma prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar o novo consórcio? Por exemplo, auxiliar a cuidar dos filhos, na criação dos filhos, não é? E aí o André Luiz continua. E o pobre enfermo? Como odiá-lo? Por que odiá-lo? Será que ele também não é meu irmão na casa de nosso pai? Será que o lar não estaria talvez em piores condições se a Zélia não houvesse aceitado a aliança afetiva? Porque às vezes isso pode acontecer, né? Os filhos, às vezes, precisam de um direcionamento melhor em que o casal mais estruturado pode, às vezes, fornecer, né? E aí o André Luiz fica ali pensando. Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder mais como homem da terra. A minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Olha só, gente, como é incrível a gente entender isso, né? Que se nessa vida a gente está aqui lidando, tendo alguns companheiros na nossa vida, no nosso dia a dia, isso não significa, né, que sempre vai ser assim. Em outras oportunidades, eu posso ter outros companheiros de jornada no meu caminho. Eu posso ter uma outra esposa, um outro filho, um outro pai, uma outra mãe. Nós vamos aumentando a nossa família espiritual. E isso que ele fala aqui, né?
a minha família era constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Esse é um treino do amor, gente. A gente começa amando poucos, só ali dentro da nossa casa. A gente começa amando o marido, a esposa, um filho ou outro, né? Mas o amor realmente que a gente precisa desenvolver é esse amor da comunidade universal. E a gente está no caminho, né, gente? Então, o André Luiz ele termina o capítulo dizendo assim: dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Então, são feridas? São. Dói, mas são feridas benéficas. Porque essa realidade que abre essas feridas no nosso coração também abre os nossos olhos e também abre o nosso coração para aumentar ainda mais o nosso amor. Criar dentro de nós um lugar para esse amor verdadeiro, esse amor que se estende a toda a comunidade universal. Meus caros, que nós possamos refletir nessas palavras de André Luiz, refletir sobre essa experiência que ele viveu, tentar nos colocar nesse mesmo lugar, né? Nesse lugar em que ele ficou ali de perda, né? Na verdade, ele sentiu essa perda, a modificação das coisas que a gente não quer que muda nunca quando tá bom, né? A gente quer que as coisas permaneçam sempre do mesmo jeito. Nossos filhos sempre pequenos ali, obedientes a nós. A gente não quer que eles se distanciem, mas eles também são espíritos imortais que estão em busca, né, da realização do seu crescimento espiritual, do seu crescimento moral. Então é natural que cada um siga o seu caminho. Como é importante que a gente reflita sobre isso. Então, eu desejo a vocês todos boas reflexões, uma meditação profunda sobre todos esses ensinamentos e logo mais, né, no nosso próximo capítulo, a gente vai ver André Luiz agindo de uma maneira mais amorosa, mais efetiva, buscando auxílio e se tornando, né, um futuro cidadão de nosso lar, que são as cenas dos próximos capítulos, ok? Então, desejo a vocês um excelente estudo, uma boa reflexão sobre esses ensinamentos que nós tivemos hoje e aguardo vocês em breve. Um grande abraço a todos.